investigando a bizarrice de Deu a Louca na Chapeuzinho. Vai vir caracterizado, né? Agora a grande questão é, eu deixo o capuz assim ou o capuz assim? Acho que eu vou deixar assim, rapaz, é mais ridículo, né? Enfim, vídeo do canal Aprofundo. Eu quis assistir esse vídeo porque eu simplesmente amo a genialidade desse filme. Eu lembro inclusive como foi que eu conheci, foi na falecida locadora. E aí a minha mãe que falou sobre esse filme, porque ela achou que era o conto verdadeiro da Chapeuzinho Vermelho. E era naquela época que ela me contava umas historinhas pra dormir. Daí a gente pegou esse filme porque tinha Chapeuzinho no nome. Eu lembro que eu arranhei o disco de tanto que eu coloquei pra assistir, porque eu achava muito engraçado. Até hoje eu acho engraçado. Aí quando a gente foi devolver pro moço, a gente teve que pagar uma multa, porque tava variado o disco, de tão bom que o filme é. Mas enfim. Você lembra daquela animação que parecia uma paródia da Chapeuzinho Vermelho, mas na verdade virou um suspense policial? Bom Não, demais. na verdade era um musical. Ou era uma comédia nonsense? Pois é, esse filme que a gente tanto ama faz jus ao seu nome aqui no Brasil. Deu a Louca na Chapeuzinho. Lançado em 2005, esse filme parecia mais um daqueles títulos genéricos de animação que a gente O assistia. meu irmão nasceu em 2005. Expectativa no DVD ou, sei lá, na tela quente. Mas quem cresceu nos anos 2000 sabe, essa versão da Chapeuzinho era diferente de tudo. Era um conto de fadas virada do avesso, com um interrogatório policial, personagens suspeitos, flashbacks com versões conflitantes da mesma história e uma trama sobre roubo de receitas secretas. Tudo isso feito com uma animação meio tosca e piadas realmente engraçadas. Mas calma aí, eu já vi muita gente fazendo react desse filme, inclusive eu quero reassistir. Melhor ainda se for com alguém que ainda não assistiu essa beleza. Enfim, muita gente falando mal dessa animação, mas galera, é tosco de propósito. A animação é ruim de propósito, cara. Olha esse boneco aqui, isso é ruim de propósito, faz parte da piada, cara. Como que uma animação tão simples conseguiu misturar tanta coisa e ao mesmo tempo conseguiu um lugarzinho especial na memória de tanta gente? Ou será que essa nossa mesma memória anda meio gasta? É exatamente isso que a gente vai descobrir hoje. Vamos descobrir então, hein? O mais surpreendente é que Deu a Louca na Chapeuzinho não veio de um grande estúdio, tipo a Pixar ou a DreamWorks. Na verdade, ele foi um dos primeiros filmes independentes de animação em 3D, sem nenhum apoio de distribuidoras, e isso lá em 2005. A história por trás de Deu a Louca na Chapeuzinho começa com dois irmãos. Cara, eu não sabia eu vou ficar pausando, mas eu não sabia disso. Eu nunca nem fui atrás de saber de de quem é essa obra. Eu nunca fui atrás de saber de qual é a mente brilhante por trás do roteiro do filme. Mas agora, aparentemente, meu mano Aprofundo vai responder essa pergunta, que eu sempre tive, mas nunca fui atrás da resposta. E Todd Edwards. Eles passaram anos produzindo comerciais e videoclipes em Tulsa até decidirem fundar sua própria produtora, a Blue Yonder Films. Foi aí que entrou em cena um investidor no mínimo inusitado, o Maurice Kambar. Empresário excêntrico e multitarefa, ele era conhecido por investir em todo tipo de projeto. E quando eu digo todo tipo, era todo tipo mesmo, tá? Ele é ninguém menos que o criador da vodka Sky, por exemplo. Maurice ficou de olho nos irmãos Edwards depois de bancar o primeiro longa deles, que chegou até o Festival de Sundance em 1999. Mas o que realmente chamou sua atenção foi um curta em 3D que Corey fez direto para DVD, chamado Wobots. Ele ficou tão impressionado que fez uma proposta ousada. Queria produzir um filme de animação original, voltado para a família, mas com um toque diferente. Deu um mês para os irmãos bolarem uma ideia de roteiro. Ele até sugeriu adaptar a Cinderela, Caraca, um Pinóquio, mês! mas os Edwards torceram o nariz. A Disney já tinha feito tudo isso. Ao mesmo tempo, apesar do sucesso, eles não queriam seguir a fórmula do Shrek. Nada de magias, fadas ou feitiçarias. O que eles queriam era algo moderno, engraçado e completamente novo. Like, mas calma aí, tu tá me dizendo que eles tiveram um mês pra bolar aquele roteiro daquele filme? Pô, isso deixa muito mais impressionante. Foi aí que Papo surgiu a reto. ideia de subverter um conto clássico, mas contado de um jeito que nunca ninguém tinha visto. Todd Edwards sabia que não podia competir com a Pixar ou a DreamWorks ou qualquer gigante da animação.
O orçamento era apertado, a equipe era enxuta e ele tinha consciência de uma coisa: ninguém ia ver esse filme pela qualidade da animação. Então ele tomou a decisão mais sábia que um roteirista independente pode tomar. Se o visual não vai impressionar, o roteiro precisa ser genial. Aí, ó, Todd eu falei. resolveu beber de fontes nada infantis. Ele foi direto nas suas maiores referências de narrativa e viu que todas tinham algo em comum. Elas desafiavam a estrutura tradicional e colocavam a cabeça do espectador para funcionar. A primeira inspiração foi o clássico japonês Rashomon, do Akira Kurosawa. Nunca Um filme ouvi onde o falar. mesmo crime é contado por diferentes pontos de vista, cada um com a sua própria versão dos fatos. A segunda foi Pulp Fiction. A ideia de misturar tons, usar diálogos afiados, quebrar a ordem cronológica e tornar a história até mais simples em algo absurdamente divertido de alguma maneira. Depois veio Corra, Lola, Corra, um filme alemão onde a mesma situação é mostrada em várias situações diferentes. Eu acho que eu já algo vi esse filme, mas eu devo ter... Não sei, eu acho que eu devo não ter gostado muito quando eu assisti, porque eu lembro desse visual, mas eu não lembro do que o filme se Atuou trata. diretamente nas versões dos personagens da floresta sobre o que realmente aconteceu. E claro, Memento, do Christopher Nolan, um quebra-cabeça narrativo onde o espectador precisa ir remontando a história com base em fragmentos. Mas o Todd não queria só um roteiro esperto, ele queria transformar os personagens. Ele achava que a Chapeuzinho das versões antigas era chata, inocente demais. E então veio a virada. Por que não transformar a doce garotinha da capa vermelha em uma mini James Dean? Uma garota corajosa, rebelde, determinada, que parece estar sempre carregando um peso no olhar. Um espírito jovem, mas já meio cansado do mundo. É Chapeuzinho Vermelho, por causa do capuz vermelho que eu uso. E quando não está usando? Eu sempre uso. Já o Lobo Mau foi moldado a partir de outro personagem improvável. O detetive sarcástico e blasé de Chevy Chase no filme Assassinato por Encomenda. Todd pensou, e se esse humor seco, meio Cara, preguiçoso, viesse melhor de um personagem lobo do filme. animado, cheio de segundas intenções? A piada se fazia sozinha. Posso beber? Não. Então, senhor Lobo, posso chamá-lo assim? Pode me chamar de Sheila. Gosto de caminhar e de cheirar flores. Gracinhas, Lobo! E aí surgiu o mais Cara, calma aí, eu vou ter que pausar. Simplesmente... Todos acham que um agente de fiscalização sanitária não tem uma vida perigosa, mas vou dizer uma coisa, amiguinho. A comida é um perigo. Por isso, a Dalva me mandou vir aqui dar uma olhada. A Dalva. Quem? Sua chefe, Dalva. É Maria. Foi o que a Maria disse. Ela disse, Dalva pra você vir aqui. Aí eu vim aqui. Qual é mesmo o seu nome? Ai, ai. Ling, Stiling, sou do Japão. Estilingues. Moleque, vai se foder. Cara, eu sempre dou risada das mesmas piadas. improvável dos personagens, o Nick Pirueta. E se você se perguntar por que o nome dele é Pirueta, Pra cima. Para baixo. Nada demais. Ele nem existia na primeira versão do roteiro. Mas depois que uma produtora apontou que o filme tinha semelhanças com a série The Thin Man dos anos 50, os irmãos Edwards decidiram adicionar um personagem que fosse justamente uma homenagem a esse tipo de detetive caricato com um cachorrinho ao lado. E claro, eu não poderia deixar de citar essa Olha, lenda aqui. 37 anos, um feitiço caiu Olha, em mim. Olha lá! 37 anos, um feitiço caiu em mim. eu sei. Agora, quando eu falar, tenho que cantar assim. O filme foi apresentado a potenciais distribuidores em diferentes estágios da produção. Entre eles, a DreamWorks até fez uma proposta, mas os criadores recusaram. Eles achavam que o negócio não era justo, e estavam certos em segurar a obra. Quando a produção estava quase finalizada, o filme foi exibido numa sessão especial no Festival de Cannes. E adivinha quem é que estava lá? O Harvey Weinstein. Sim, ele mesmo. Na época, um dos nomes mais poderosos de Hollywood. E ele ficou fascinado com a ideia de uma paródia de conto de fadas inspirada em Pulp Fiction, um dos grandes sucessos distribuídos justamente pela sua empresa, a Weinstein Company. Harvey topou entrar no projeto, mas, claro, não sem antes interferir. Segundo ele, a estrutura do filme, o roteiro, a ideia original, tudo isso estava ótimo. Só tinha um pequeno detalhe. Ele queria regravar todas as vozes com um elenco novo. Sim, todo o elenco original de dubladores que já havia finalizado o trabalho Por quê, foi gente? substituído. Anne Hathaway entrou no lugar de Tara Strong como Conheço Chapeuzinho. ninguém, mano. Jim Belushi substituiu David Steers como o lenhador Kirk. E Glenn Close assumiu o papel da vovó Puckett, que era da Sally Struthers, e por aí vai.
Só que o filme já estava praticamente pronto, o que significa que os novos atores tiveram que repetir, palavra por palavra, o que já havia sido gravado, sem nenhum ajuste de tom, apenas imitar. Todd Edwards, um dos criadores, ficou arrasado. Não só pelos cortes, mas porque muitos dos momentos engraçados do filme tinham vindo de improvisos dos dubladores originais que, Problemas técnicos. no fim das contas, não foram sequer creditados. E o roteiro, a premissa, é realmente muito boa. Em Deu a Louca na Chapeuzinho, o famoso conto de fadas é recontado como se fosse um caso policial. A polícia chega na casa da vovó e encontra uma cena caótica. A vovó amarrada, o lobo disfarçado, o lenhador invadindo pela janela. Mas o que de fato aconteceu ali? É aí que começa a investigação. Cada personagem conta sua versão dos fatos e a gente percebe que ninguém ali é tão inocente quanto parece. O filme mistura o absurdo com o pastelão, tipo desenho animado antigo, mas também faz piada com clichês de filmes policiais, de ação e até de contos de fadas, entregando uma comédia que funciona tanto pra criança quanto pra adulto. Cada um rindo de uma E coisa funciona diferente. até hoje, E inclusive. é claro que ele marinou na nossa memória e foi redescoberto recentemente, gerando uma infinidade de memes com as suas cenas. E eu tenho as minhas preferidas. Mas tem que admitir, um lobo parando crianças no meio da Fada floresta esquisito. é muito esquisito, né? Claro, é, sim. Mas a gente não prende as pessoas por serem esquisitas. Ô, Bruce, sabe o cara preso do camburão? O esquisito? Isso, libera ele. Disfarçados, entendi. Ninguém sabe, ninguém viu. Clique, clique. Já pensou em diminuir a quantidade de café? Eu não bebo café, não. Ai, ai. Olha, achei uma caixa de velas. E das grandes. Uma caixa de velas? Acende uma. Essa vela ilumina bem. Qual é a marca dessas velas? Dinamite. Deve ser americana. Apaga a vela. Cara, eu ri muito quando eu vi isso pela Não é primeira estranho vez, pra um filho. repórter. O que eu posso dizer? Eu fui criado por lobos. É, você tem um sotaque engraçado, ô do Machado. Ah, eu sei fazer sotaque de caipira. Tarde, minha gente. Sabe Ai, cara. mesmo? Escuta, Chitãozinho, já que está disposto a colaborar, pode nos dar algumas informações? Mas tem um ingrediente especial que fez essa animação conquistar o coração da galera brasileira. A dublagem, que é Sim. simplesmente sensacional. Sim. Com direção do lendário Pádua Moreira, O o Pádua. texto original foi adaptado com uma liberdade criativa que deu ainda mais vida e humor aos personagens. O resultado é uma versão que não só respeita o original, como cria piadas próprias, referências locais e um ritmo perfeito para a comédia funcionar em português. That's why Kenny told me to come down here and take a look. Who? Your boss, Kenny. You mean Earl? Well, that's what Earl said. He said, Kenny, come down here, and so, here I am. Quem? Sua chefe, Dalva. É Maria. Foi o que a Maria disse. Ela disse, Dalva, pra você vir aqui. Cara, muito melhor em brasileiro, cara. Tanto que muita gente nem fazia ideia de que na versão original, a Chapeuzinho é dublada pela Anne Hathaway. E eu me incluo Quem que nisso é Anne porque eu descobri Hathaway, isso mano? fazendo esse roteiro. Aqui no Brasil, quem dubla ela é Amabel. a Amabel César. Amabel, cara, eu adoro Amabel. Trabalho impecável. E não para por aí. O Mauro Ramos deu vida ao lobo, o Guilherme Briggs entregou um lenhador hilário, o Hamilton Ricardo fez um Nick Pirueta afiadíssimo e por aí vai. Não existe uma fonte oficial que crave com precisão o valor final do orçamento, mas a maioria dos registros aponta que Deu a Louca na Chapeuzinho começou com um orçamento de 8 milhões de dólares. Um valor baixo para um filme de animação em CGI. Mas tudo mudou quando Harvey Weinstein entrou na jogada. Com as novas dublagens, reformulações e um plano de marketing muito mais robusto, estima-se que os custos tenham subido para cerca de 30 milhões no total. Só que uma coisa é certa, o investimento valeu a pena. O filme arrecadou mais de 100 milhões de dólares nas bilheterias. Pô, mas não tem como, esse filme é bom demais, Depois disso, mano. virou um sucesso absoluto no mercado de home video, conquistando de vez uma geração de crianças que descobriu essa pérola meio por acaso no DVD ou na TV a cabo. Eu já contei a história de como foi que eu conheci, foi na locadora, simplesmente. Sim, existe uma sequência pra esse filme que Existe, nossa, mas, cara, existe Deu a Louca na Chapeuzinho Vermelho 2, mas é muito ruim, mano, muito ruim. Não chega não chega nem perto da primeira versão, filho. É meio paiazinho. Não recomendo assistir não, mano. comparado ao primeiro é uma Pra lá. tristeza.
Deu a Louca na Chapeuzinho 2 foi lançado Nossa, em mano. 29 de abril de 2011 e é um desastre. Anne Hathaway e Jim Belushi não voltaram para a sequência. Apesar do sucesso inesperado do primeiro Deu a Louca na Chapeuzinho, a sequência foi marcada por uma treta pesada nos bastidores. A produtora Camber Entertainment, que tinha bancado o filme original de forma independente, decidiu aceitar um acordo de cofinanciamento com a Weinstein Company para produzir o segundo. Mas a parceria logo desandou. A Weinstein adiou o lançamento sem aviso, parou de pagar parte das despesas de produção e ignorou mudanças propostas pela Camber, que, segundo o contrato, tinha a palavra final no projeto. O caso até virou processo na justiça. E o resultado? Deu a Louca na Chapeuzinho 2 se tornou um fracasso de crítica e bilheteria. Horrível. O filme arrecadou menos da metade do orçamento e foi duramente criticado por fãs e pela imprensa. Corey Edwards, um dos criadores do original, não assinou a direção e ficou decepcionado com as mudanças. Mas ó, vamos combinar uma coisa? Vamos fingir que Deu a Louca na Chapeuzinho 2 nunca aconteceu, tá? Eu finjo que não existiu. Eu sinceramente finjo que não existiu. Toda vez que alguém fala que alguém fala sobre o Deu a Louca na Chapeuzinho, ou eu falo sobre o Deu a Louca na Chapeuzinho, eu sempre jogo fora o filme 2. E se alguém não sabe da existência disso, eu não falo que existe.